Para compor a nossa primeira mesa de painel, convido o senhor Clemente Gans Lúcio. Convido o senhor José Pastore, professor emérito da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Senhor José de Lima Ramos Pereira, coordenador nacional de combate às fraudes nas relações de trabalho, representando o Ministério Público do Trabalho. Convido o senhor Hamilton Moreto, professor doutor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, representando a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Convido o professor doutor José Paulo Chaade, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Para coordenar nossa primeira mesa de painel, eu convido o senhor Rodolfo Pérez Torelli, diretor do Departamento de Emprego e Salários. Som. Alô. Senhoras e senhores, muito bom dia. Membros da mesa, bom dia a todos. Vou ser bastante célere, né? Que o nosso horário já está um pouquinho atrasado. Então, como o próprio ministro já falou, essa primeira fase agora da manhã, esse é o primeiro painel, que nós vamos discutir o diagnóstico da rotatividade no Brasil. Tá? Vão ser apresentados como palestrante o Clemente pelo DIEESE, vai fazer uma apresentação, o professor José Pastore vai fazer uma segunda apresentação, e os demais membros da mesa vão ser comentaristas dessas duas, vão fazer os comentários dessa apresentação. Né? Eu espero que seja um encontro bastante bom, bastante profícuo. Nós estamos aguardando já esse evento há muito tempo. Como já foi falado, a rotatividade de mão de obra é uma coisa que é um fenômeno que tem realmente trazido bastante efeitos para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, para o FGTS, que são os dois grandes fundos do Ministério do Trabalho, entendeu? E realmente aquela pergunta que fica, né? Pleno emprego, por que se paga tanto seguro-desemprego? Né? Mas é só para dar uma informação para todos, o seguro-desemprego, quando você compara o seguro-desemprego com o estoque de trabalhadores formais do Brasil, ele está absolutamente estabilizado. 16% dos trabalhadores formais recebem seguro-desemprego no Brasil há anos. É que o mercado tem subido muito. Mas foi falado aqui também no início, o Feijó falou, ano passado os números foram maiores. Para gerarmos 1.100.000 empregos, nós tivemos 22 milhões de admissões e 20.900.000 demissões. É isso, não é? Né? Então, vamos começar. Passando a palavra ao Clemente, por favor. Eu pedi licença para falar em pé, nós vamos passar a fazer uma apresentação aqui, eu não sei como é que os membros da mesa conseguem acompanhar. Eu vou ficar aqui de pé, vocês preferem sentar aqui, talvez fique à vontade, porque para poder acompanhar, talvez fique mais fácil para poder olhar Bom, agradeço a oportunidade, mais uma vez, em nome do DIESE, podermos fazer esse trabalho em cooperação com o Ministério. Quero, mais uma vez, agradecer ao Ademir, ao Ibarra, a toda a equipe do DIESE, que, na verdade, se dedicaram para esse trabalho. Como já disse, está na publicação,
aos internautas que nos acompanham, poderão ao longo do dia já fazer o download dessas publicações no site do Diese do próprio Ministério, na íntegra. E o que eu vou apresentar aqui, boa parte dessas informações estão nessas publicações, nessas duas publicações. Tem algumas coisas que já são estudos que nós avançamos, ou seja, nós continuamos trabalhando nesse tema. Quero só fazer uma abertura, dizendo que o tema da rotatividade para o Diese é um dos nossos temas estratégicos. Nós hoje trabalhamos a questão da informalidade, a questão da terceirização, da rotatividade. São 3 dimensões do mundo do trabalho que nós temos investido de forma continuada, buscando conhecimento para enfrentar o problema. A rotatividade tem aparecido como um problema em vários espaços. Digo nós porque nós já estamos há muito tempo nessa luta, a impressão de que nos anos 90 a rotatividade fazia parte de uma funcionalidade, de uma dinâmica econômica de baixíssimo crescimento e de um ajuste geral da força de trabalho ocupada e do custo da força de trabalho. Essa era a impressão que nós tínhamos nos anos 90. O desemprego de longa duração e todos os mecanismos a ele associados levavam a que nós tivéssemos uma rotatividade que nós chamávamos perversa e que era aplicada de forma continuada. E nós observamos nas negociações que os sindicatos fechavam um acordo e no momento seguinte a rotatividade fazia com que aquele acordo fechado fosse desaparecendo, porque trabalhadores eram demitidos e outros contratados com um salário menor. Bom, 10 anos depois de uma mudança radical desse comportamento, nós observamos que o problema continua presente. Ou seja, nós olhamos para esses números, o Torelli acabou de nos dizer os últimos resultados, para nós realizarmos 1.100.000 novos postos de trabalho como resultado líquido de um ano, nós contratamos 22 milhões e demitimos 20.100.000 pessoas. Em uma economia crescendo, gerando emprego, dobrando quase o mercado formal de trabalho, que sentido faz nós continuarmos tendo essa dinâmica? Ou seja, que sentido faz nós termos um volume que em 2012 era 12 milhões de desligamentos e chegamos em 2012 a quase 26 milhões de desligamentos? Num total de vínculos estabelecidos ao longo do ano de 73 milhões, e um resultado final em 31 de dezembro, medido pela RAIS, em 47 milhões. Ou seja, 10 anos depois de uma dinâmica favorável no mercado de trabalho, que sentido faz nós termos esse tipo de dinâmica no mercado de trabalho? Esse é o ponto de partida. É o ponto de partida que aqueles que divulgam o CAGED todo mês têm que responder para a imprensa. Bom, mas e por que é preciso fazer esta dinâmica? E é isso que nós queremos enfrentar. Podemos ir para frente? Bom, qual é o significado, então, as perguntas que nós nos fizemos para pensar esta questão da rotatividade? Qual é o significado e o sentido desse fenômeno para a atividade econômica, para as relações sociais e para as relações de trabalho em nosso país? Partindo do pressuposto que ninguém faz nada sem sentido, ou tem muitas coisas sem sentido para nós, mas faz sempre algum sentido para alguém, algum sentido tem nessa dinâmica. Se ela não interessa, talvez ela interesse a alguém, e talvez não interesse a muitos. Ou talvez seja o contrário. Talvez interesse a muitos, mas alguma coisa acontece para que uma dinâmica dessa se realize. Tem um impacto sobre os fundos públicos, já foi aqui destacado na mesa de abertura. E a pergunta para nós pensarmos o dia de amanhã é o que ganham e o que perdem os trabalhadores, as empresas, o governo, o país, a sociedade, na verdade, com a rotatividade. A hipótese de que nós todos perdemos com a rotatividade não é uma hipótese que sustenta um fenômeno dessa magnitude. Alguém ganha com a rotatividade. Alguma coisa acontece com a rotatividade que é funcional para a dinâmica econômica. Podemos chegar à conclusão
que esta dinâmica é uma dinâmica de baixa eficiência. O Hélio, de um seminário lá no Diese, desenvolveu essa ideia, né? Bom, talvez isso esteja sustentando uma economia de baixa eficiência. Bom, é isso? Se é isso, e se isso é verdade, provavelmente uma dinâmica de baixa eficiência não nos dá condições de fazermos as transformações econômicas e sociais para uma sociedade desenvolvida que nós queremos criar no país. Não vai ser com esta dinâmica que nós promoveremos as transformações que nós precisamos fazer nesse país, se nós queremos ter uma sociedade desenvolvida. Bom, então vamos para frente. Vamos tentar entender um pouco os números. Tem muito número. São centenas e centenas de tabelas e gráficos. Nós selecionamos meia dúzia. As outras, boa parte, estão nas publicações e outras tantas estão nas inúmeras tabelas que o Bairro Ademir tem lá no computador, com todos os cruzamentos de informações para tentar olhar o fenômeno. Mas vamos tentar entender um pouco. Bom, a primeira questão que está colocada. Vamos limpar os números da rotatividade. Para a gente limpar os números, é importante que nós entendamos, primeiro, o debate da rotatividade é um debate que tem, pelo acompanhamento da literatura e alguns dos precursores aqui no Brasil, de estudos, o Macedo, o Chade, que estão aqui conosco, que escreveram coisas que nós hoje usamos como referência, que vão estar aqui no debate. Mas o debate da rotatividade, ele tem uma origem, vamos chamar na escola de administração, que olha para o fenômeno no posto de trabalho. Ou seja, nós olhamos para um posto de trabalho, para uma cadeira, e identificamos se aquele posto de trabalho tem um turnover, ou seja, se tem pessoas que fazendo aquela mesma atividade são dispensadas e outra contratada para fazer aquela mesma atividade. Quem consegue observar este fenômeno é a empresa. Se a empresa não observar, nós não conseguimos observar de fora com estatística agregada nem no CAGED, nem na RAIS. Esse posto de trabalho, ele pode ser destruído, a empresa elimina aquele posto de trabalho e cria um novo, por tecnologia, por mudança no processo, ou ela pode simplesmente eliminar esse posto de trabalho e não tê-lo mais. Ou ela pode criar um outro posto de trabalho, mas isso tudo é no âmbito da empresa. Nós não conseguimos observar este fenômeno fino que somente a empresa pode observar. E várias empresas fazem análise de turnover para ver, inclusive, a sua dinâmica em termos de uso da força de trabalho. O que nós fizemos aqui, que já vem desde os trabalhos que o Macedo e todos fizeram, Chade, fizeram depois, olhando para esse fenômeno, nós estamos fazendo um olhar sobre o uso geral da força de trabalho, procurando identificar no movimento geral do mercado de trabalho qual é o movimento de contratação e demissão, sem necessariamente associar ao posto de trabalho específico. Nós não conseguimos ver aquele trabalhador naquele posto de trabalho, se ele foi ou não substituído. Nós estamos fazendo um olhar geral do movimento de contratações e de demissões. É disso que nós estamos falando. Nesse movimento geral, nós temos vários motivos. Podemos chamar daqueles motivos que são normais, naturais, regulares. Os trabalhadores se aposentam e deixam de trabalhar. Se a empresa precisa, ela vai tirar aquele trabalhador que se aposentou e colocar um outro naquele lugar. Isso está contado na rotatividade. Infelizmente, as pessoas falecem. Também são substituídas. Né? Faz parte do nosso destino. As pessoas pedem demissão. Trabalhadores pedem demissão. Nós estamos considerando que este é um pedido do trabalhador, ele saiu, precisa também ser contado este motivo. As empresas realocam o trabalhador de uma unidade para outra. E as empresas demitem os trabalhadores, por iniciativa delas. São todas causas que levam ao rompimento do contrato de trabalho. Nós desagregamos. Na coluna vermelha, nós temos a taxa de rotatividade, portanto, o resultado entre contratações e demissões em relação ao estoque total de trabalhadores com carteira de trabalho assinada. Estamos falando de CLTistas, não estão considerados nem os estatutários e nem o mercado informal, são somente os CLTistas. A coluna vermelha mostra qual é a taxa de rotatividade global. Pedido de demissão, aposentadoria, falecimento, realocação e demissão
por iniciativa da empresa. É a coluna vermelha. 2002, 54%, 2012, 64%. Em um mercado altamente contratante, demandante de força de trabalho, a taxa de rotatividade geral aumenta de 54% para 64%. Isso é estranho. Na nossa cabeça, no nosso debate no senso comum, era para diminuir. Devíamos estar aí de 54 para 34, como exemplo. Mas acontece o contrário. Nós saímos de 54 para 64. Se nós descontamos o que é pedido de demissão do trabalhador, realocação de uma unidade para outra da empresa, falecimento e aposentadoria, nós temos a taxa de rotatividade que nós estamos chamando limpa. Iniciativa exclusiva da empresa. A empresa decide demitir um trabalhador. E a taxa de rotatividade mais clara sai de 42, chega em 43. Nós temos uma taxa praticamente estável de desligamentos por iniciativa da empresa. O que sobe de 54 para 64 é que, como era de esperar, em um mercado de trabalho mais competitivo, os trabalhadores aumentam a iniciativa de pedir demissão e procurar um novo posto de trabalho. E, no geral, associado a ele, a oportunidade de ter um salário e condições de trabalho melhor, o mais próximo da casa, com um salário melhor, ou seja, um conjunto que faz com que aquele posto de trabalho aquele contrato seja rompido e ele tenha mais segurança de procurar um novo posto de trabalho, porque o mercado é contratante. Nos anos 90 ele não era louco, nem aparecia na Assembleia do Sindicato com medo do facão passar na cabeça. Então, nos anos 2000 a vida muda, e muda com esse movimento ascendente dos trabalhadores, e o que aumenta, portanto, a taxa de rotatividade, nesse caso, de 54 para 64, é principalmente o pedido de demissão. Mas, em um mercado contratante, ou seja, as empresas demandando força de trabalho, em média elas continuam com uma taxa de desligamentos permanente. E o estoque, o contingente de trabalhadores ocupados formais aumenta, é aquilo que o Torelli falou, certo? Aumenta de 28, 26, 24 milhões para mais de 40 milhões, estamos chegando a 50 milhões, e a taxa continua a mesma. Portanto, a quantidade de pessoas desligada está crescendo a cada momento que o mercado formal aumenta. Para frente. Bom, próximo. Distribuição dos desligamentos segundo o tempo de contrato. Se nós olharmos as 3 primeiras grandes colunas aqui, nós estamos pegando 10 anos, cada linha dessa aqui é 1 ano, nós vamos vendo que até 3 meses a tendência é crescer, o contingente que tem o vínculo de emprego ter rompido no 3º mês, que é o chamado contrato de experiência. Quase 1/3 da força de trabalho desligada tem até 3 meses de contrato. Outros quase 15% até 6 meses, o que dá 45%. Se nós somarmos até 12 meses, que é a 3ª coluna, mais 20, nós temos 65% da força de trabalho desligada até 1 ano. Lembrar que esta força de trabalho desligada até 1 ano não passa pelo sindicato, ou seja, não tem proteção sindical na hora do rompimento do vínculo de trabalho. E se nós chegarmos a 2 anos, nós temos mais de 80%. Mas quase 2/3 da força de trabalho desligada tem menos de 1 ano de vínculo de trabalho. Para frente. Para frente. Próximo. Bom, a outra questão é olharmos uma síntese do ponto de vista da distribuição dessas taxas por setor. Ou seja, ela já é diferente por tempo. Quanto menor o tempo, maior a taxa de desligamento, especialmente com os 3 primeiros meses, nos 6 primeiros meses, no 1º ano. Se nós olharmos a taxa global e a descontada, por setores, nós vamos ver que o setor da construção civil, aquilo que nós já conhecemos no debate no dia a dia, tem uma taxa global de rotatividade de 115%, ou seja, ao longo de 1 ano, mais de 15% de toda a força de trabalho roda
uma vez no ano, ou seja, tem 15% da força de trabalho que roda 2 vezes. É isso que nós estamos dizendo. Toda a força de trabalho do setor da construção civil roda pelo menos uma vez no ano, em média. A descontado 87%, na agricultura 92%, 66% a descontado, ou seja, 66% é desligada por iniciativa da empresa. No comércio a taxa é 64%, a descontada 41%, serviço 60%, indústria de transformação 54%, administração pública 48%, extrativa mineral 33% e serviços de utilidade pública 29%. Bom, então é diferenciado por setor, bem diferenciado por setor. Aqui nós vamos ver nesse gráfico, ele é interessante para nós observarmos o comportamento. Aqui nós estamos pegando, o período aqui é anual, portanto nós temos cada movimento desse daqui nesse gráfico da esquerda é o movimento de um ano. Então nós estamos pegando aqui 6, 7, 8 anos de movimento para nós vermos a recorrência, a repetição do movimento. E na coluna da direita é o mesmo setor olhando este movimento ao longo do tempo, saindo do ponto 100 aqui e chegando ao longo desses anos, qual é a tendência de crescimento. É o movimento no ano e o movimento acumulado ao longo dos anos. O que nós podemos olhar no setor extrativo mineral? É que nós temos um mesmo fenômeno, com a exceção ali de 2009, o mesmo comportamento no sistema de contratação. Aqui é a raiz desagregada ao longo. Então, é a indústria, é a extrativa mineral olhada aqui, na esquerda, olhando ano a ano, 2007, 2008, 2009, 2010, sempre partido de 100. Cada ano a gente parte de 100 para ver qual é o fenômeno no ano. Nesta coluna aqui, a extrativa mineral partindo de 100 e acumulando os resultados do estoque, para ver se este movimento no ano resulta que movimento acumulado ao longo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Então aqui é o movimento no ano, sempre voltando para o mesmo ponto, 100. O que acontece no ano seguinte? É o mesmo movimento, ou seja, na indústria mineral nós temos um comportamento típico no processo de contratação ao longo do ano. 12 meses você vai vendo que ele acumula e em um momento ele interrompe o estoque e traz o estoque lá para baixo todo ano. Essa interrupção significa que os resultados, voltando sempre para um ponto 100, gera algum tipo de acúmulo, ou seja, é um movimento cíclico com o mesmo comportamento todo ano, que resulta em um processo de incremento do emprego no setor, mas com o mesmo movimento. Hã? Essa daqui é a global descontada. Isso é estoque. É o estoque de posto de trabalho. Aqui é estoque de posto de trabalho. Não é taxa. As duas. Hã? É extrativa mineral aqui, 2007. Olha 2007, 100. Né? Isso, estoque, não, tá certo, tá, entendi, está falando lá em cima, tá certo, isso, tá. Ah, você está falando em relação ao título lá, tá certo, tá bom. Aqui, na verdade, é o acúmulo do estoque, tá certo. Aqui é o estoque, aqui é o ciclo da contratação no ano, é isso mesmo, tá certo. Você que estava falando em relação ao gráfico, eu não atentei para o título que estava aqui, tá certo. Isso, então, na verdade, aqui você está vendo o fenômeno no ano, o fenômeno no ano, aqui você está vendo o fenômeno no ano, vendo qual é o estoque gerado. Se a gente olha para a indústria, você tem um processo muito mais discreto. Também tem um ciclo muito parecido que nós conhecemos. Outubro, novembro, dezembro começa as demissões na indústria, ajusta. No ano seguinte ela começa a lentamente contratar, em um movimento muito mais discreto. Né? Portanto, não é tão intenso como na indústria mineral e apresenta, como nós temos visto na indústria, um crescimento mais discreto também do estoque. Serviços de utilidade pública, é isso. Industriais de utilidade pública, isso. Próximo. A indústria da transformação. Temos lá em 2009 aquela queda violenta por conta da crise, aparece claramente, mas também tem um comportamento
típico que nós observamos, com o processo de contratação começando no início do ano, atingindo um ápice ali por setembro, outubro, e depois uma queda, que é um ajuste que ocorre, no geral, no final do ano, em dezembro, e assim sucessivamente. Nos últimos 2 anos, está claro a perda de intensidade no processo de contratação da indústria e o acumulado de recuperação do estoque do emprego na indústria de transformação, também bem mais discreto. Vamos para a construção civil. Olha a dinâmica anual da construção civil, que também nós conhecemos. É intensamente contratante, todos os anos, mais ou menos com o mesmo movimento, só que muito mais intenso no sistema de contratação ao longo do ano, e cujo resultado de estoque tem representado aquilo que nós observamos, de um incremento pesado da ocupação no setor da construção. Próximo. O setor do comércio tem aquele comportamento típico que, no geral, o ajuste acontece, vocês observarem aqui, na indústria o ajuste começa ali em novembro, já no comércio o ajuste começa em dezembro, ele passa muitas vezes um mês e começa no mês seguinte, no mês de dezembro e no mês de janeiro que ocorre o ajuste no setor do comércio. Na administração pública, o gráfico é um pouquinho diferente. Aqui, especialmente, estão destacados os trabalhadores na educação, CLTistas da educação, cuja lógica da nossa contratação de CLTistas da educação é contratar em fevereiro e demitir todo mundo em dezembro. O gráfico revela, ou seja, tem um processo rápido de preenchimento das vagas dos servidores estatutários por CLTistas, contrata, estabiliza e interrompe no final do ano. Né? Tá. Para frente. Serviços, comportamento do setor de serviços, e aqui a agricultura. Ou seja, nós temos dinâmicas que são semelhantes por setores, resultando acumulados diferentes. Na agricultura, o resultado é que nós sabemos não cresce o emprego na agricultura, pelo contrário. Né? Bom, para frente. Então, isso temos... Então, ela é diferenciada por setor e o comportamento no processo de contratação e desligamento por estabelecimento. Ou seja, agora nós saímos do setor e vamos para o estabelecimento. Mais ou menos 95, né, Ibarra, cadê Ibarra? Mais ou menos 95% dos estabelecimentos corresponde a uma empresa. Então, mas muitas empresas têm muitos estabelecimentos. Nós estamos trabalhando com o conceito de estabelecimento. Então, tem empresas com mais de um estabelecimento. De todo modo, os estabelecimentos, nós temos aqui a linha desde 2001 até 2012, vamos pegar 2012 só para a gente entender. 15% dos estabelecimentos só admitiu no ano de 2012. É mais ou menos 17, 16, 15. 13% em 2012, era 14% em 2001, só desligou, só demitiu. 20% em 2012 não movimentou, manteve o mesmo estoque. Se a gente olhar 20 com mais 15 que só admitiu, tem 35 que manteve o estoque ou só contratou, de estabelecimentos. 15% tem saldo positivo no movimento, 14% tem saldo nulo e 22% tem saldo negativo nos estabelecimentos do movimento feito ao longo de um ano. Ou seja, aquela ideia de que todas as empresas demitem o tempo todo, não é assim. Você tem 35% que só contrata ou mantém o estoque, tem um conjunto que movimenta com 22% o saldo negativo, movimenta e contrata e o saldo é equilibrado, portanto é diferenciado. Nós estamos falando aqui, em 2012, em torno de 3.700.000 estabelecimentos. Para frente. Bom, olhando essa mesma ótica do estabelecimento com a rotatividade. Vamos pegar 2012 e 2007. Em 2007, 95% dos estabelecimentos tinham até 25 desligamentos. Em 2012, 93,7% a 94%. 5% em 2007 faziam
eram estabelecimentos que tinham mais de 25 desligamentos. Em 2012, 6% dos estabelecimentos faziam mais, 6% daqueles 3.700.000 estabelecimentos, 6% faziam mais de 25 desligamentos. Agora vamos olhar a parte de baixo. Em 2012, 93% dos estabelecimentos, 94%, eram responsáveis por 36% dos desligamentos. E 6% dos estabelecimentos, de 3.700.000 estabelecimentos, fazem 64% da rotatividade. Certo? Portanto, fazem 64% dos desligamentos. 6% dos 3.700.000 estabelecimentos fazem 64% dos desligamentos. Porque aí nós vamos olhar micro, pequena, média e grande empresa, certo? E aqui nós temos, portanto, um olhar que mostra que é diferenciado por setor e é diferenciado pelo tamanho do estabelecimento. Se a gente cruzar isso depois com o setor, nós vamos vendo que a análise fica mais complexa, né? Você tem uma diversidade de situações muito grande. Para frente. Bom, aqui nós estamos vendo quantos estabelecimentos têm taxa de rotatividade acima da média. O preceito constitucional diz, tem lá, né, a regulamentação do artigo 239 fala uma rotatividade acima da média. O que é isso? Fomos olhar qual era a média do setor e fomos olhar o número de empresas que fazem rotatividade acima da média. No total, de 3.700.000 estabelecimentos, 836.000 estabelecimentos fazem uma rotatividade acima da média. Hã? A média que nós usamos, a global ou descontada, Antônio? Descontada, né? Nós estamos trabalhando aqui com a descontada, para olhar só aquilo que é a iniciativa da empresa. Certo? Não, média do setor. Então, nós fizemos média por setor, para que, por exemplo, a média do setor da construção, cuja está lá em 100%, nós comparamos esta média com a prática da empresa. Já no setor da indústria, que é 30 e poucos, ou 50, é com os 50. Então, cada setor está comparado com a média do seu setor, certo? Então, no volume, 836.000 empresas em relação a 3.700.000. Se nós formos olhar em termos de estabelecimento, até com 99, dos 836.000, 820.000 estabelecimentos têm até 99 trabalhadores. Então, se a gente for olhar, até 99, que é pequena empresa, certo? É responsável por 98% desse movimento das empresas que a praticam acima da média. Bom, em termos de estabelecimento. Qual que está falando? O estoque é zero em dezembro, mas ele pode, ao longo do ano, ter 30 trabalhadores, chega em dezembro zerado, demitiu todo mundo, não tem ninguém, mas ao longo do ano ele contratou. Então nós pegamos todos os CNPJs que movimentaram pessoas, vamos ver qual é o saldo em dezembro. Pode ter 100, pode ter 0 trabalhador. Para frente? Hã? Não, em termos de estoque, qual é o estoque em dezembro? A gente verifica o estoque em dezembro e qual é o movimento ao longo do ano. De contratação ou de emissão, e qual é o estoque que ele chegou depois no final do ano. Certo? O estoque... Volta lá, do... Zero de emprego, distribuição, quantos estabelecimentos privados têm taxa de rotatividade acima da média? Aí é o tamanho do estabelecimento. Em 31 de dezembro, quantos estabelecimentos tinham 0 emprego, de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 19? Aí, esse estabelecimento com esse tamanho, qual é o volume de estabelecimentos que tem uma rotatividade acima da média com esse tamanho? Então é para a gente ver o tamanho de empresa. Desculpa, o tamanho de estabelecimento. Certo? Então, se você for olhar, até 99 dá 98% mais. São 8 mais 2, 10, dá 13.000 estabelecimentos acima de 100 estão acima da média.
Rodou no meio. Bom, para frente. Se a gente for olhar esse mesmo, os desligamentos contados nesses estabelecimentos privados com taxa de totalidade acima da média, nós vamos ver os desligados descontados, são 9 milhões em relação a 16. Portanto, aquelas 836 mil estabelecimentos que estão acima da média movimentam 9 milhões de desligamentos, do total de 16. Então, 836 mil fazem 9 milhões de desligamentos, distribuídos dessa forma: transformação 1,5 milhão, construção 1.200, comércio 2.100, serviços 3,5 milhões, é o setor que mais emprega e está com uma taxa, tem um estoque de desligados ao longo do ano pesado. Para frente. Se nós formos olhar agora aquele mesmo resultado, olhando para o resultado, tentando fazer um recorte a partir da RAIS do que é o Simples, nós vamos identificar em torno de 300 mil estabelecimentos que fazem parte do Simples, que fazem o processo de rotatividade. Depois nós vamos ver em seguida, o tempo está para 1/3, está aqui no Simples. Por que é importante esse número? Sim. Desculpa, eu estou falando do Simples, mas o dado aqui o que é não optante do Simples é 309. 530 mil empresas estão no Simples. Certo? Está no Simples. Então, 2/3 das empresas estão no Simples e fazem a rotatividade acima da média. Tá? Essa é uma informação importante. E outras 300 mil estabelecimentos não estão no Simples e praticam acima da média a rotatividade. Então, para a gente saber que tem uma diferenciação importante, porque no caso do Simples, depois nós vamos ver no seguro-desemprego qual é o impacto. Para frente. Quantos desligados estão nesses estabelecimentos privados não optantes do Simples com taxa de rotatividade acima da média? E nós vamos ver que nos 300 mil não optantes do Simples, movimentam 6 milhões dos desligamentos. E os 530 mil empresas do Simples fazem os outros 3 milhões. Então, 500 mil que estão no Simples fazem 3 milhões de desligamentos. As 300 mil que não estão no Simples fazem 6 milhões dos desligamentos acima da média. Para frente. Bom, e aqui é lógico, 2 penúltimos gráficos, para depois chegar na conclusão. Se nós formos olhar qual é o acumulado, em termos de desligados, descontados e o estoque em 31 de dezembro, no setor privado, nós vamos observar nessa curva os desligados e o estoque em 31/12. Nós vamos olhar aqui à direita, que nós temos, na verdade, o núcleo responsável por boa parte daqueles desligamentos realizados, a tal ponto que nós podemos identificar que 0,5% das empresas ou estabelecimentos privados, portanto, em torno de 18 mil estabelecimentos, são responsáveis por 34% de todos os desligamentos descontados do setor privado. 18 mil empresas fazem 1/3 da rotatividade dos desligamentos no setor privado daquela taxa descontada. 2012. Se a gente juntar, dobrar 1% das empresas, temos 36 mil estabelecimentos que são responsáveis por 42%, ou seja, 6 milhões e 800 mil desligamentos. Portanto, nós temos um núcleo aqui à direita, que é o núcleo das empresas que fazem intensivamente poucas, uma rotatividade alta, com um impacto importante. Temos aquele setor simples, e temos aqui um outro grupo, que aí lá são 500 e poucas mil empresas trabalhando acima da média, mas aqui nós temos 18 ou 36 mil empresas que são responsáveis por mais de 1/3, 45%, 42% da rotatividade descontada. Não, lá são poucas e pequenas, aqui são poucas e grandes empresas. Este lado aqui mostra as médias e grandes. O outro mostra as 500 mil empresas, micro e pequenas. Isso. Mas aqui nós vamos identificar que temos 0,5% dessas empresas, que são as grandes empresas, que fazem
uma movimentação que tem um impacto grande sobre o estoque movimentado. Bom, vamos dar uma olhada para o final já. Vamos lá, para frente. Aqui é só um olhar daquele resultado, tentando mostrar uma primeira classificação do Cadastro Nacional de Atividades, portanto, por atividade econômica, vendo quais são os principais estabelecimentos por atividade econômica, e nós vamos observar que o primeiro lá é a seleção, agenciamento e alocação de mão de obra, são 507 mil o estoque, os descontados são 1.056.000, portanto, temos 1.425 estabelecimentos que fazem a rotatividade acima da média, que estão entre aqueles 0,5% de estabelecimentos que nós identificamos na trabalho temporário, é fundamentalmente aquele setor que na regulamentação da terceirização nós discutimos lá proibir. Isso. Que na verdade alargou para empresas que na verdade alocam força de trabalho o tempo todo. O contrato demite em função da demanda da venda da força de trabalho, que no projeto de terceirização nós propusemos lá na regulamentação proibir esse tipo de atividade. Então, mas essa é a primeira. Aí vem obra de infraestrutura, construção. Se você pegar aí aqui embaixo, serviço de arquitetura e serviço especializado para construção, o setor da construção. Depois vem agricultura, fabricação de produtos alimentícios, serviço escritório, serviço de edifício. Bom, isso aqui nós temos agregado para todos os setores. Aqui é só um exemplo, para a gente agrupar e identificar que você tem 1.400, 900, 700, 400 estabelecimentos que fazem o grande... Isso. Os 12 principais agrupamentos de atividade econômica são responsáveis por 41% dos desligados. Vamos então para o final. Seguro-desemprego. Só para finalizar, mostrando um pouco essa relação que é o estudo que a gente está divulgando hoje. Pode ir o próximo. Houve um crescimento de 72% no número de beneficiários e o volume gasto cresceu 157%. Tal resultado, era esperado, o mercado formal de trabalho cresceu 66%, gerou 20 milhões de novos empregos, o salário mínimo cresceu quase 71% de crescimento real que impacta o seguro. Próximo. Aqui mostra aquela relação que o Torelli já comentou, estável, melhorando inclusive a performance, ou seja, a cobertura do seguro em relação aos desligados CLTistas melhora, nós estamos com 51 contra quase 54, ou seja, o mercado de trabalho já não está demandando na mesma intensidade o seguro-desemprego, mas como o estoque de trabalhadores cresceu, é 51% agora de um estoque de 40 milhões, 45 milhões de trabalhadores. É disso que nós estamos falando, de um salário mínimo que cresceu quase 71%. Bom, então, o fenômeno da rotatividade tem impacto sobre o seguro-desemprego? Tem sim, porque ele roda e permite o acesso de um contingente cada vez maior, mas a rotatividade, na nossa interpretação, e com isso eu quero encerrar, revela que, primeiro, o problema é complexo. Complexo porque ele é diverso setorialmente, diverso por tamanho de estabelecimento, e na cruzamento estabelecimento e setor, a diversidade, na verdade, acompanha ou a dinâmica sazonal, na agricultura, ou a dinâmica econômica de uma obra, ou a atividade de um determinado segmento, ou práticas administrativas, do direito administrativo do setor público, que contrata professor em fevereiro e demite todos eles em dezembro, é o caso do CLTista, professor, ou na saúde, ou seja, nós começamos a elencar, nós vamos ver que nós temos condutas na relação de trabalho que são típicas e que estão diretamente associadas a essa performance. Além do que, o mercado de trabalho brasileiro, por esta análise, na nossa interpretação, é um mercado de trabalho muito flexível, certo? Esta flexibilidade é uma flexibilidade que leva a termos esse movimento intenso, e o que nós temos que nos perguntar é que lógica que preside esta dinâmica econômica de alocação de força de trabalho. Com 3 meses, nós sabemos que provavelmente por atrás ali um processo de ajuste no processo de seleção, pode ter por detrás processo seletivo, você pode ter um ajuste que está associado a uma força de trabalho de baixa qualificação, nós somos, estão tudo assistentes, auxiliares, serventes,
o ajuste é muito interessante em termos do custo geral para uma empresa. Bom, tem vários elementos que vão compor a explicação desse fenômeno. Se nós queremos enfrentar o problema, nós vamos ter que tomá-lo na sua diversidade, interpretar as causas desses movimentos para podermos pensar as ações. Ou seja, aquilo que eu falava na abertura, não existe uma única bala que, uma vez atirada, vai reestruturar essa dinâmica. Ela é muito mais complexa e ela exigirá de nós uma capacidade de entendimento e de interpretação propositiva muito mais sofisticada do que simplesmente imaginar que tem uma única solução. Agora, nós acreditamos que precisa ser enfrentado porque não nos parece razoável que nós acreditemos que com esta dinâmica nós vamos promover transformações no Brasil, promovendo desenvolvimento, qualidade, bem-estar para todo mundo. Nesta dinâmica, me parece que nós confirmamos uma dinâmica de produção, talvez naquilo que o Hélio falava, de baixa eficiência, e essa baixa eficiência talvez não nos leve ao que nós queremos. Agora, nesta baixa eficiência, as empresas continuam produzindo e ganhando. E os trabalhadores continuam sendo ocupados de uma forma bastante precária, muito flexível. Não é o caso de a gente pensar uma outra estratégia aonde a proteção do emprego venha primeiro? Essa é a pergunta que a gente deixa. Nós acreditamos que nós deveríamos mudar o nosso paradigma para pensar em um sistema público de proteção ao emprego, considerando que o emprego é um ativo que estrutura uma dinâmica de desenvolvimento. E uma sociedade que acredita nisso é uma sociedade. Uma sociedade que acredita que estrutura seu desenvolvimento com a precarização, o desemprego, é uma outra sociedade. São duas sociedades diferentes. O diálogo, acho que é para a gente apostar na primeira, uma sociedade que estrutura-se a partir do emprego e que se desenvolve a partir de então, e acho que esta dinâmica está contrária àquilo que a gente acredita. Obrigado.